Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje esse conteúdo é sobre papéis do ego. Eu quero falar um pouco para vocês o que eu costumo falar muito em consultório sobre os papéis que o nosso ego exercita. Normalmente, quando vocês ouvem alguém dizer que está se colocando em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, que isso é egoísmo. E eu estou vindo aqui para desmistificar e para trazer um entendimento muito mais amplo a respeito dos papéis do ego e do que realmente é egoísmo. Tem uma frase em inglês que faz até, ela é mais bonita, mais sonora, né? Que diz self-care is not selfish. Significa autocuidado não é egoísmo. Eu sempre falo para os meus clientes que a gente acaba vivendo a vida em detrimento de outras pessoas. A gente vem ao mundo para abastecer as emoções das nossas mães, dos nossos pais. A gente vem ao mundo na expectativa que eles têm de que nós atendamos a demandas emocionais, de dar a eles uma família, de manter família, de trazer felicidade, de trazer amor. Mas nós somos pequenos mediante os nossos grandes e a gente não tem capacidade de levar algo a alguém, sendo que a gente não recebeu. É por isso que gerações após gerações a humanidade está manifestando cada vez mais doenças. Então, o primeiro papel do ego do qual eu quero falar, e é o mais comum, e tenham certeza, todos nós entramos nesses papéis, é o papel de vítima. O papel de vítima, eu falo que ele já começa ao nascimento. Você já é vítima das circunstâncias, você já é vítima de seus próprios pais, por estar nascendo para atender demandas das quais você não tem capacidade de atender. Só que, para algumas pessoas, a vida bate tanto, mas tanto, que esse papel de vítima, ele se veste assim de um jeito pesado. Algumas pessoas carregam este papel de uma forma muito árdua e junto dele inúmeros tipos de doenças emocionais e até físicas, depressão e ansiedade e tudo mais. Eu fui uma das pessoas que carregou esse papel por 31 anos da minha vida e ainda me policio a cada dia que passa para me observar quando os papéis egóicos estão elevados e poder me tirar disso. Gente, o que é o papel de vítima? Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, costumava dizer que o vítima do mundo, ele não quer ajuda, ele quer aliados. Percebe que quando você vai contar algo, é quase sempre quando você conta para alguém. Quando você vai contar algo para alguém, algo ruim que te aconteceu, o que você está querendo quando você está contando isso? Você realmente quer um auxílio? Você realmente quer falar sobre isso? Para que falando sobre isso você tenha alguma resolução? Ou para que a pessoa para quem você está falando possa te ajudar de alguma forma? Ou na verdade você só quer falar daquilo que te aconteceu? Porque se você só quer falar, você só está se vitimizando. E muitas vezes quando você fala sobre algo ruim que te aconteceu, a outra pessoa vai passar uma experiência tão negativa quanto e semelhante ao que te aconteceu. É aí que entra a parte. Às vezes você só quer aliados, às vezes você só quer alguém que corrobore com a tua história e que seja um aliado na sua dor. Isso é ser vítima, isso é estar no papel de vítima. Você pode estar no papel de vítima literal da sua própria vida, mas a partir do momento que você percebe que você pode assumir o controle das suas dores, de tudo aquilo que te fizeram, da sua programação e limpar tudo isso, você deixa de ser vítima para começar a ser responsável. Sabe aquelas pessoas que falam assim, a sua vida está uma bosta, a culpa é toda sua, você não consegue se fixar num trabalho, você está em padrões de relacionamento, você tem crenças limitantes em relação a dinheiro, a responsabilidade é toda sua. Gente, não tem como ser. Não pode ser sua. Quais escolhas você realmente fez na sua vida? Você não nasceu com você não se educou, você não se autoprogramou. Tudo que você tem hoje de bagagem, você recebeu de pai, de mãe e de muitos outros que influenciaram a sua vida. Então, se a sua vida é um carro e tudo que você manifesta hoje é proveniente das bagagens que você recebeu de pai, de mãe, de toda a sua ancestralidade, de todas as pessoas que se conectaram com a tua vida, se você nem aprendeu a dirigir esse carro da vida direito, se você nem conhece direito a mecânica desse carro, e a mecânica desse carro eu estou falando de mente, corpo e espírito. E quando eu falo de espírito, para quem não tem crenças espiritualistas, entenda apenas como energia, porque
a gente tem energia, a gente manifesta energia, a gente trabalha energia o tempo inteiro. Então a gente vai estar falando da mesma coisa com nomes diferentes. Então perceba que estar no papel de vítima é uma condição para quase todo mundo, mas permanecer nesse papel depois de entender como isso funciona é uma escolha, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo papel do ego, do qual eu quero falar, é um também que a gente já nasce sendo programado para ocupá-lo, que é o papel de herói. O papel de herói é achar que vai salvar tudo e a todos e tá sempre focado em salvar os outros. Você é essa pessoa que tá sempre pronto para ajudar o outro. Se sua mãe precisa de alguma coisa, você tá lá. Seu pai precisa de alguma coisa, você tá lá. Seu irmão precisa de alguma coisa, você tá lá. Seus amigos do trabalho. Você é aquela pessoa que está sempre disponível. Ou às vezes você tem uma profissão como a minha, de terapeuta, ou você é médico, ou você trabalha no resgate do próximo de alguma forma. Provavelmente você está nesse papel de herói. Eu já estive nesse papel. Eu demorei muito tempo para me observar nesse papel. Muito tempo. Eu achava que terapeutizar, que salvar vidas era um propósito de vida. Hoje eu observo vida e propósito de uma forma muito diferente. Eu acho que propósito de vida é viver. Propósito de vida é viver e viver bem, do jeito que a gente merece viver. Se terapeutizar constantemente e viver para ter prazer e para ser feliz. E a profissão que a gente escolhe no meio desse caminho é apenas uma moeda de troca. É apenas uma moeda de troca que vai pagar a sua casa, a sua comida, seu lazer. E se você puder fazer algo que você julgue honrável com a sua profissão, tá ótimo. Mas se você puder, tá ótimo também. Porque salvar pessoas, ser médico, ser terapeuta, isso não é maior ou menor do que ser contador, do que ser faxineiro, do que ser cozinheiro, entende? Não muda. A nossa experiência na Terra, ela vai ser a mesma para todo mundo. Todo mundo passa por experiências, todo mundo tem transtornos na família, de algum gênero, de algum tipo. Todo mundo vai ter qualquer gênero de doença mental em qualquer momento da vida, nem que seja desse tantinho, nem que seja ansiedade, nem que seja depressão, nem que seja coisas que às vezes você nem consegue identificar. Então, o seu herói é ter esse senso embutido em você de querer salvar tudo e a todos. E o grande problema de estar preso neste papel de ego, de querer salvar a tudo e a todos, é que você não foca em si mesmo. Você não se preocupa com a sua própria salvação. Você está tão ocupado em salvar pai e mãe, você está tão ocupado em salvar irmão, gato, periquito, cachorro, pessoas do trabalho, amigos, namorado, namorada, esposa, que você não está salvando a si mesmo. Aí eu penso assim, se nesse mundo não for você a se catar do buraco que te jogaram, vai ser quem? Porque pai e mãe já deram tudo que tinham, porque eu estou falando com pessoas adultas. Pai e mãe já deram tudo que tinham. Deram apenas o que tinham, do jeito que podiam, do jeito que receberam. E acredite, se foi ruim para você, foi bem menos pior do que foi para eles. Porque a cada geração que passa, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, a gente vai depurando. Então, se você acha que seus pais não foram legais com vocês, imagina os pais deles. O pouco que vocês sabem a respeito dos pais deles, de como foi a vida deles. Provavelmente, quando a gente fica muito focado na dor, na nossa dor, a gente fica irracional. Nada faz sentido. Nossa, porque minha mãe me tratou assim? Nossa, porque meu pai fez isso comigo? Nossa, eles são as pessoas na vida que mais deveriam me amar. Por que me abandonaram? Por que não se preocuparam com a minha educação? Por quê? E para cada porquê desse, mais um conflito, mais conflito e mais conflito. Gente, eu vou explicar esses porquês. Porque eles só deram o que eles tinham, baseado nas bagagens, na programação que eles receberam. Paciência. Não tem remédio, remediado tá. Mas vocês podem fazer alguma coisa a partir de agora. Vocês podem ser para vocês este melhor amigo, esta melhor mentora, esta melhor irmã mais velha. Vocês podem ser para vocês esses papéis. Vocês só não podem ser para vocês os seus próprios pais, as suas próprias mães, porque a gente deve um papel de honra àqueles que nos trouxeram a vida, independente deles terem sido presentes ou não, independente deles terem sido legais ou cruéis, tá? A gente deve aos nossos pais, aquele que doou o espermatozoide, aquela que doou o óvulo e nos gerou. A gente deve a eles honra,
amor e respeito. Não é aquele amor de lá dar beijinho e abraço. É um amor puro e acima de qualquer coisa. É um amor incondicional pelo reconhecimento, pela honra e pelo respeito de que estes dois seres humanos, por pior que eles possam ser na vida, por se eles forem legais ou não, etc., eles te deram a vida. Por isso é necessário ter honra, amor e respeito em relação a essas pessoas. E curar as dores que elas lhe trouxeram, né? Então, ocupar papel de herói é isso. Quando você fica ocupado nesse papel, você não cuida de si mesmo, você não se ajuda. E ninguém nesse mundo vai te catar do buraco e te pegar no colo, porque você não é mais neném, você já está adulto, você já está adulta, na hora de se sacudir, começar a conhecer a respeito de si mesmo, começar a estudar o que é ser humano, o que é evolução da vida sobre a Terra, como a gente evoluiu, estudar um pouco sobre como a sua mente funciona. Isso é autoconhecimento, gente. Às vezes as pessoas perguntam, como é que eu posso ter autoconhecimento? O que é autoconhecimento? Começa por biologia, começa por evolução sobre a vida na Terra, sobre a evolução humana, estudando o mundo animal, observação e comportamento, começa estudando filosofia, começa estudando todos os tipos de doutrinas elevadas que surgiram na humanidade. Vai longe, vai bem para trás. A gente há mais de 4.000 anos, há mais de 6.000 anos, tem o Vedas, que é tipo uma Bíblia hindu. Tem tanta coisa, tem tanta informação no mundo, tem tanta coisa para ser estudada, que quanto mais você estuda, mais você percebe o quanto você ignorava. É o famoso eu só sei que nada sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo o quanto ignorava e o quanto ainda tem para aprender. Terceiro papel do ego, e um papel que muitos de vocês podem achar que vocês nunca ocuparam, mas vocês estão muito enganados, é o papel de algoz. Para quem não sabe o que é a palavra algoz, basta dar um Google, A-L-G-O-Z, você vai ver o significado de algoz. Algoz é o violentador, o carrasco, o malfeitor, não necessariamente literal não, tá? Algoz é aquele que faz mal. Érica, como assim? Como é que eu posso ter ocupado um papel de algoz, sendo que eu sou uma pessoa boa, generosa, faço tudo para todo mundo, sou legal, sou honesto, etc e tal? Muitas vezes, de forma direta ou indireta, a gente pode ser algoz na vida de alguém. A gente pode fazer mal para alguém sem ter tido a intenção de fazer. Gente, a maior parte do mal que o ser humano faz para outro ser humano não é intencional. Nenhuma mulher gera um filho no seu ventre, no desejo de ter um filho, de amar esse filho, e se torna uma mãe cruel e sacana na vida dessa criança porque ela quis. Só que essa pessoa tem programações dentro de si que levam ela a agir dessa forma estúpida, cruel, mesmo não sendo a intenção. Quantas pessoas não entram em relacionamentos? Todo mundo, gente, não entra no relacionamento se amando? Todo mundo não começa o relacionamento porque quer o outro bem, porque quer estar junto. Quem vai morar junto, quem vai casar, não é porque quer estar do lado da pessoa todo santo dia? Aí um dos parceiros trai, manipula, aprisiona o outro, faz chantagem emocional. Você acha que as pessoas tiveram a intenção de fazer tudo isso? A maioria não tem. A maioria não tem controle sobre a forma que age, porque está agindo baseado na forma com que foi programado, dando para o outro apenas aquilo que tem. Sabe aquela máxima cristã que fala amar ao próximo como a si mesmo? A gente já está fazendo isso. A gente já está amando todos os nossos próximos como a nós mesmos. Pelo simples fato de que ninguém dá o que não tem. Então, todo amor que você tem dentro de si, pouco amor que você pode ter recebido do seu pai, da sua mãe, ou o muito amor que você pode ter recebido do seu pai, da sua mãe, de todas as pessoas com quem você se conectou, é esse mesmo tanto de amor que você vai ser capaz de dar para o outro. Aí pode ter gente aqui que aparece e fala assim, Érica, eu discordo de você porque eu tive uma vida muito cagada, uma mãe muito cruel, um pai frio e distante, uma vida muito seca, pouco abastecida de amor, mas eu tive um filho e eu amo meu filho imensamente e eu tô sempre com ele, eu faço tudo por ele, a minha vida é ele, eu amo ele mais do que tudo no mundo. Percebam, eu faço tudo por ele, eu amo ele mais do que todo mundo, eu faço tudo por ele. Você está falando de uma mãe que vive em prol de outro ser humano, que não vive em prol da própria existência.
Eu tô falando, gente, de algo que eu vivi na minha vida. Eu tive filho para abastecer as minhas demandas emocionais, mas eu não estava consciente deste processo. Eu repeti padrões emocionais e familiares e não estava consciente desse processo. Foram coisas que só consegui olhar e analisar em inúmeros processos de autocuidado e terapias. Então, percebam que a gente pode ser algoz na vida dos nossos próprios filhos. Quando você, mãe, deseja dar para o teu filho tudo aquilo que você não teve, você vai acabar sendo algoz do seu próprio filho. Porque o que ele precisa é diferente do que você precisava e do que você ainda precisa. Porque são seres humanos separados, diferentes. E quando a gente se esforça para fazer por eles tudo aquilo que a gente queria que fizessem por nós, a gente está se anulando. A gente está repetindo um padrão que já foi feito ao longo da vida inteira. Inúmeras pessoas importantes para nós nos anularam a vida toda, a gente aprende a fazer isso com nós mesmos. Porque todo o comportamento humano foi aprendido. Então, quando vocês se observarem no papel de algoz, quando vocês observarem que estão fazendo mal para alguém, reflitam. Se alguém virou para você e falou, olha, você me magoou profundamente, mesmo que você não concorde com aquela pessoa, entenda que algo aconteceu e a tua energia está envolvida com isso. Se questione, se observe. Será que eu não fiz alguma coisa realmente? Será que não tem um fundo de razão naquilo que aquela pessoa me disse? Será? É apenas para se questionar e ver o que a sua emoção lhe diz, né? É ouvir a voz da emoção, é ouvir aquele primeiro pensamento que lhe vem à cabeça quando você faz uma pergunta para si mesmo. Então, para finalizar esse vídeo, os 3 papéis fundamentais do ego, papéis que não nos fazem bem ocupar eles: vítima, herói e algoz. Sempre que você se observar neste papel, faça todo e qualquer movimento possível e imaginável para se retirar deles com honra, com amor e com respeito. A gente não está livre de ocupar esses papéis. Eu, terapeutizada e com a terapia em dia toda semana, não estou livre de ocupar esses papéis. Mas hoje, com as terapias em dia, eu tenho uma consciência muito maior quando eu sento no pedestal da vítima, quando eu quero ocupar um papel de herói, quando eu estou sendo algoz na vida do outro. E quando estou me vitimizando, já cheguei ao ponto de estar escrevendo mensagem no WhatsApp, contando uma história. E aí quando eu repassei a história, eu falei, gente, pra que eu estou escrevendo isso? Pra que eu estou contando uma história errada para essa pessoa? O que vai somar na vida dessa pessoa essa história? Ela vai provavelmente me contar uma história tão ruim quanto. Tô me vitimizando. Não vou contar. Apaguei a mensagem. E respondi só não, tá tudo bem, bom dia, boa tarde. Percebe que às vezes as pessoas perguntam, oi, tá tudo bem? Você fala, não, tudo bem. Você não tem que, às vezes não tá tudo bem. Às vezes não tá. Mas não necessariamente você precisa compartilhar o tempo todo o não estar tudo bem. Porque compartilhar o seu não tudo bem com quem não é terapeuta vai servir para quê? Todo mundo precisa de terapia, de todo e qualquer tipo. Então eu recomendo que vocês tenham esse autocuidado de buscar sempre conhecer a si mesmo e se terapeutizar de forma constante, independente da técnica que vocês possam escolher. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre os papéis do ego, vocês me avisem. E para finalizar com chave de ouro, gente, lembre uma coisa. Se vocês não se colocarem em primeiro lugar na vida, ninguém vai fazer isso mais por vocês. Ninguém. E se alguém estiver fazendo isso, se alguém estiver colocando vocês em primeiro lugar na vida, sendo você já adulto, tá errado. Vai cuidar da sua própria vida, vai se acolher, vai se terapeutizar e ter um autocuidado importante com vocês. Tá bom? Nada de serem vítimas, algozes e heróis. Vamos cuidar cada um da própria vida. Vamos focar cada um na sua própria evolução, nas suas próprias conquistas, viver apenas por si só e depois para o outro. Até quando a gente fala de pai e mãe, tem que entender que pai e mãe não pode amar o filho mais do que a si mesmo. Não pode colocar o filho como a coisa mais importante do mundo antes de si mesmo. Gente, se você não tiver em 100%, quem que você vai ser pro teu filho? Se você não tiver bem zona, que tipo de mãe você vai ser pro teu filho? Se você, pai, não tiver benzão,
Que tipo de pai você vai ser pro seu filho? Por isso que eu costumo falar, as pessoas elas não fazem filho conscientes, elas fazem isso movidas totalmente pelo subconsciente hoje em dia, e talvez eu possa gravar um vídeo só para falar sobre isso, tá bom? Beijo para vocês.